Olá, amores! Desculpe o atraso. Estamos aqui. Vou escrever aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo escrever aqui pra vocês. Acho que eu não consigo. Eu quero escrever o motivo da nossa live de hoje. Vamos ver. Então, nossa live de hoje vai ser perguntas e respostas. Oi, Cris, querida! Bom? Edi, né? Você mais bela? Oi, Edi, tudo jóia? Boa noite. Sejam bem-vindos, Souza, Rê. Sejam bem-vindos. Eu quero colocar aqui um fixado sobre qual que é o assunto da live. Acho que eu vou conseguir, vamos ver. Hoje é perguntas e respostas. Vamos publicar. Pronto, hoje vai ser perguntas e respostas. Vamos ver se a gente consegue deixar aí fixado para todo mundo ver. Qualquer coisa, se alguém vier perguntar, a gente responde. Para você que não sabe como é que funciona, toda segunda-feira eu venho aqui e respondo as perguntas de vocês. Por que eu faço isso? Abro esse espaço. Porque, gente, se eu for responder um a um por direct, acaba que acontecem duas coisas. Primeiro, que eu pergunto com o tempo danado, né? Respondendo um a um. E segundo, que talvez a sua pergunta pode ajudar uma outra pessoa. Por isso que aos domingos, todo domingo, por volta ali das 8 horas da noite, eu abro para vocês para vocês me fazerem perguntas. E aí na segunda, às 7h30, como combinado, eu venho aqui responder. Às vezes você fica assim, Rê, não vou fazer pergunta lá não, senão todo mundo vai saber que eu perguntei, né? E não é verdade, tá, gente? Não sai o nome da pessoa, não tem como ninguém ficar sabendo quem foi que perguntou, tá? Então pode ficar tranquilo, que se você quiser, domingo vem aqui no Stories e me faz sua pergunta, que segunda eu prometo que eu venho responder, tá bom? Mas vamos começar então, vamos começar a responder as perguntas. Eu começo sempre pela ordem, tá? Olha, primeira pergunta. Renata, acho que preciso de um desafio de ansiedade, aí rola! Pra quem não sabe, eu ofereço de tempos em tempos a prática autoestima ok, que é o desafio que eu mando, né, pra pessoa. Acabou de fechar uma turma, né? Mas é o desafio que eu mando pra pessoa. E aí, ela todos os dias faz uma ação pra aumentar a autoestima dela. Então, a turma acabou de fechar e essa pessoa que mandou isso, ela tá participando, né, dessa turma da prática autoestima ok. E aí ela falou assim, será que rola um desafio de ansiedade? E aí, gente, vocês gostariam que eu pegasse, falasse para vocês um pouquinho sobre ansiedade, fizesse conteúdo sobre isso? Quem sabe, hein? Pode ser uma boa. Olá, Cíntia. Olá, Cunha. Fala, por favor, como saber se o amor acabou e o que restou foi apenas apego? Suzana, eu acho que eu li uma pergunta dessa, mas eu já vou te responder, tá bom? Porque eu acho que é uma pergunta super válida, super importante. E aí, gente, como é que a gente sabe se é amor ou se é só um apego? Um medo, assim, de perder, um medo de que acabe, né? O que é a diferença entre amor e apego? E estudando e também, assim, escutando várias mulheres nesses últimos 9 anos, né? Eu posso dizer que eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão que eu chego é o seguinte, gente. Amor é leve, sabe? É uma vontade de ter uma cumplicidade com a pessoa, é uma vontade de ter um futuro com ela. Então, assim, é como se no amor os dois olhassem pra frente, olhasse para o futuro e gostasse daquele futuro que olha. Então o amor é muito disso, é muito assim, de estar na sintonia, de estar na leveza, de querer compartilhar com essa pessoa. E o apego é um pouco diferente. É quando a pessoa ela não abre mão desse relacionamento, mas porque ela se apegou a essa pessoa. Ou seja, ela fica imaginando no futuro, não os dois, mas nossa, se eu termino e ele fica com outra pessoa, que coisa horrorosa. Se eu termino e acontece de, sei lá, ele ficar com alguém, eu ficar sozinha.
E se eu ficar sozinha, né? Então, assim, em relação ao apego, é muito mais uma ansiedade que envolve. É quando você olha para o outro e você quer o outro na sua vida, não pela pessoa em si, mas o que ela representa na sua vida. Então, não é porque que você quer compartilhar a vida com ela, é porque o seu medo de ficar sozinha, às vezes é tão grande que você não se imagina sem ela, mas não por ela, tá entendendo? Mas pelo medo, pela dúvida do que vem. Então não se olha para o futuro juntos, né? Se olha para a ansiedade, se olha para o medo. Então é uma coisa isolada. Então enquanto o amor tá os dois olhando juntos para o mesmo lugar, no apego é você olhando para um lugar. E esse lugar é você mesma, né? Mas uma ansiedade, um medo, seu medo, a sua ansiedade. Faz sentido, Suzana? Souza, desculpa, né? Kellen Souza. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? A diferença entre amor e apego? Olá, Felipe, quanto tempo? Vocês acham que faz sentido isso? Porque assim, foi a conclusão que eu fui chegando, né? Com tanto tempo que eu trabalho, eu fui vendo isso, que o apego, ele é muito, eu posso dizer, egoísta. Eu acho que a palavra certa seria isso. É um egoísmo. Eu estou com a pessoa pelo apego que eu tenho àquela pessoa, pelo medo que eu tenho, pela ansiedade que eu tenho do futuro. E o amor não. O amor é generoso, o amor multiplica. O amor eu tô porque eu quero a gente junto, porque eu quero ver o nosso futuro. Tem muito nós, o apego tem muito eu, né? Faz sentido, né, Cris? A Larissa falou também que faz sentido. A gente faz, né? E aí, Kellen, isso ajuda a gente a ter uma noção. Eu me lembro que em um relacionamento passado, eu já estava junto há uns 5 anos já. Aí uma colega minha da faculdade perguntou: mas você tá com ele porque você gosta dele ou porque você se acostumou com ele? Que é mais ou menos essa mesma pergunta, né? E aí, quando eu cheguei à conclusão que realmente era porque eu tava apegada, nossa, muita coisa mudou. Aí foi a hora que eu olhei pro meu futuro e disse: olha, tá na hora de eu fazer alguma coisa, porque se eu continuar com ele, eu vou continuar alimentando os meus medos, né? Vou estar com ele, usando ele pros meus medos, para diminuir os meus medos. E a gente sabe que não diminui nada, né? É que quando a gente tá usando, abre aspas, tá, gente? Que não é bem usar. Mas quando a gente tá usando essa pessoa, a gente tá com ela por causa do apego, a chance é que esse relacionamento acaba acabando mesmo, né? Acaba acabando, redundante, mas ele vai chegando ao fim. Olá, Maura, sejam bem-vindos. Vamos mais para uma pergunta? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, estejam à vontade. Tô achando que não mostra todas as perguntas não, mas vamos lá. Quando vai ser aquela live sobre aplicativos de relacionamento? Gente, eu falei uns dias atrás, né, sobre saber, né, um pouquinho mais sobre aplicativos de relacionamento. Tem tantos aí que é pra você encontrar a pessoa amada. E eu confesso que eu ainda não entrei em um aplicativo desses para eu falar a respeito. Porque eu acho assim, gente, para eu falar a respeito de uma coisa, eu não quero julgar pelo que os outros me contaram daquela coisa. Eu quero ver como é que funciona, eu quero ver como é que como é que é o sistema mesmo, se é mais de julgamento ou não, porque cada um às vezes me conta e eu não sei direito como é que é, né? Então, vou sentar eu e meu marido, vamos abrir um fake, como é que chama, gente? Avatar fake, e aí aí eu venho aqui e conto pra vocês, tá? Deixa eu responder mais algumas perguntas que vocês estão fazendo aqui. Então, gente, estou respondendo, hoje é o dia de perguntas e respostas, estou respondendo as perguntas que o pessoal me manda no domingo, eu abro no Stories para vocês me fazerem as perguntas e aí eu respondo hoje. E eu aproveito e vou respondendo algumas perguntas que vêm também, que vocês vão me fazendo aqui mesmo e eu vou fazendo. Mas de preferência, gente, vai lá no domingo, já faz sua pergunta que aí você garante que eu vou responder, tá? Vamos lá. Meu ex é narcisista. Infelizmente, temos um filho juntos. Gostaria de saber como pôr freio nele. Além de não ser mais nada meu, ainda tenho muita mágoa dele. Então, Si, deixa eu te contar uma coisa. Felizmente vocês tiveram um filho. Então, assim, às vezes essa mágoa sua tá impedindo de ver algumas belezas, como por exemplo, o filho é uma vida, sabe? E aí eu te peço para você refletir um pouquinho sobre isso, porque no seu filho tem metade você, metade ele, geneticamente, se a gente for pensar, né?
E quando você tem mágoa do seu ex, a chance é que você tenha mágoa também inconsciente do próprio filho, daquela parte que tem do ex, né, no filho. Então entenda o seguinte, é que por mais magoada que você esteja, vocês têm um vínculo eterno. E esse vínculo é o filho de vocês. Então entendo que ele é narcisista, entendo que ele tem as dificuldades dele, entendo também que você tem as suas próprias dificuldades, né? Porque quem somos nós? Todos nós temos dificuldades. Então assim, procura sempre falar mais objetivamente, mais claramente possível com ele. Isso já vai resolver metade dos seus problemas. E o narcisista, ele acha que tudo se trata dele, né? Então, assim, é você mostrar que, olha, esse assunto não se trata de você, mas trata do nosso filho. Porque o único assunto... Ah, gente, desculpa. A prática autoestima, porque tá tocando ali o celular. Então, o único assunto que vocês têm em comum é o filho de vocês. É um assunto relevante, né? Então, assim, se acalma um pouquinho o seu coração, começa a pensar o que teve de bom dessa relação, que essa relação te trouxe de bom, e fale com ele da maneira mais objetiva possível. Isso vai ajudar bastante, tá? E com os narcisistas, a gente fala sempre, olha, isso não é sobre você, isso é sobre tá? E é assim que a gente faz. Oi, Fran. O que você acha de um recomeço com ex? Mauro, acho ok. Pode existir recomeços com ex. Nossa, sou super a favor, tá tudo certo. Desde que tem um detalhe aqui importante. Quando se fala de ex, gente, não dá pra você desconsiderar que vocês tiveram um passado, mas também não dá pra você achar que vai ser uma continuação daquele relacionamento. Vou explicar melhor. O cuidado que você precisa ter quando você volta com ex é o seguinte: vocês consideram que vocês tiveram uma história juntos, mas aquela história acabou no momento que vocês terminaram. Então agora é um novo começo. Então é um novo relacionamento com novas regras. Então tem que estar muito bem alinhado, tá? Curar as feridas passadas, deixa isso pro passado, resolve bem daqui em diante. Porque se for pra ficar voltando ao passado, melhor você ir visitar museu, porque assim, é muito melhor do que voltar com ex, tá? Então eu sou a favor sim, acho que tem relacionamentos que voltam, que tá tudo bem, que eles se conectam super bem. Mas só que você precisa ter cuidado com o contrato. Essa live fica salva em algum lugar? Kellen, fica assim. As lives, e aí já vou fazer o convite para vocês, as lives ficam sempre salvas. E aí eu coloco lá no meu YouTube. Se você ainda não me segue lá no YouTube, que toda semana tem vídeo novo. YouTube Renata Tanus. Então, gente, eu sempre coloco material lá. Dicas para dizer as coisas para as pessoas. Chegar e saber dizer. Sobretudo, Samara, vamos ver dicas para dizer as coisas para as pessoas. Eu acho que assim, independente de qual seja o assunto, uma dica que eu acho tenha empatia com a pessoa que você está conversando, tá? Tenha empatia e peça licença para falar. O que seria isso? Eu vejo que às vezes as pessoas vão falar até coisas emocionalmente importantes, ou uma coisa até legal, como oferecer um beijo, um abraço, mas ela chega e pá, sabe? E chega abraçando. Isso muitas vezes representa uma agressão para o outro. Então entenda que o outro precisa de um tempo para receber aquilo que você quer oferecer. Então a primeira coisa peça permissão, né? Fulano, eu quero falar uma coisa pra você, uma coisa importante. Você tá disponível agora pra gente conversar? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, tem empatia. Escolha bem as palavras. Fale aquilo de uma forma que você gostaria que a pessoa falasse com você ou tivesse cuidado com você. Meu ex terminou comigo por WhatsApp. Gente, eu acho isso ó do borogodó. Você acha isso respeitoso? Não. Não acho respeitoso, mas por algum motivo chegou a esta situação, né? O que eu acho legal é que você deve contar às vezes, mesmo que acabou, né? Falar assim, olha, não achei legal a forma como você fez, né? Ele achou muito normal. Assim, vai do que você tá achando. Será que você pode falar um pouco sobre idealização e pensamentos obsessivos? Posso falar um pouquinho sobre isso. Idealização, gente, é quando a gente tá no mundo fantasioso. Quando a gente olha algo
e não vê o que acontece mesmo. A gente vê além daquilo. É como se colocasse um óculos, e esse óculos é um óculos do mundo mágico, em que você vê tudo muito perfeito. Talvez o outro é super mega maravilhoso, né? E aí você só vê qualidade, só vê tudo de bom, e tudo é o mundo da Poliana, como diz, né? Então, assim, a idealização, ela vem de uma ideia, né? O próprio nome diz, é uma ideia em que eu acho que essa ideia, ela faz parte da realidade. É muito perigoso, porque quando a gente está diante de uma idealização, a gente está diante de uma falsa realidade, né? De uma mentira. Então, é muito fácil as pessoas idealizarem, endeusarem as outras e achar que são tudo aquilo. E que, na verdade, é só uma fantasia que às vezes você mesmo criou. Então, eu convido sempre as pessoas a fazerem o seguinte: olha, veja o lado bom das pessoas, mas também veja o completo, né? Veja aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada tanto, para que você não quebre sua expectativa, né? Vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu acho legal é assim: para que você está idealizando? Por que esse mundo tá tão difícil, ou ver as pessoas como são, tá tão desafiante assim para você, né? Primeiro, começa com essa autoanálise, começa a se perguntar isso. Segundo, para que você vive nesse mundo, né? O para que é muito importante. Então, é fundamental aqui que a gente diminua a nossa idealização. Pensamentos obsessivos, gente, acontece quando repetidamente a gente tem pensamentos e aí a gente fica obsessivo naqueles pensamentos. Por exemplo, já viu pessoas que às vezes ficam pensando que vai sofrer um acidente? E ela sempre fica pensando, nossa, hoje eu vou sair de casa e aí pode ser que aconteça isso. E aí ela imagina exatamente como é a cena de o que pode acontecer de trágico. Aí não acontece, mas no outro dia ela pensa outra coisa trágica. Isso é um exemplo de um pensamento obsessivo. E da mesma maneira, a gente pode ter um pensamento obsessivo em relação às pessoas, sabe? Obsessivamente pensar que ele trai. Isso é um pensamento obsessivo. Eu fico obcecada naquele pensamento que eu tenho. Também é extremamente perigoso e ele é bem parecido com a idealização, porque se a gente for pensar na estrutura psíquica, é o mesmo fragmento da estrutura psíquica que está ali, que está com um defeitinho, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Mas o que é legal é você pensar assim: o pensamento obsessivo, ele aparece e reaparece geralmente por causa de um medo. Então a pergunta que você deve fazer é: eu tenho medo de quê? Então, tanto para a idealização quanto para o pensamento obsessivo, a gente precisa confrontar isso, olhar para isso e olhar a realidade além do que a gente está enxergando. Eita, que eu empolguei, hein? Ai, que bom, Si, que bom! Agora eu vou ler um pouquinho as perguntas de antes, que o pessoal já me mandou, e depois eu volto para responder algumas, tá? Vamos ver. Tu é linda e motiva a gente de uma forma mágica. Na verdade não foi uma pergunta, foi um carinho. Que delícia, obrigada. Gente, muito obrigada. Eu adoro receber carinho, gosto muito. Um beijo pra seguidora. Vamos próxima pergunta aqui. Eu acho uma delícia. Para que fazer, eu acho que é o que fazer, né? O que fazer quando seu marido fica de conversinha com outras mulheres? Entenda bem, vamos pensar aqui, gente, vamos segurar a mão, vamos juntas, né? Olha só, essa seguidora tá com um problema. O marido dela tá de conversinha com outras mulheres. Primeiro, vamos entender aqui, que conversinha seria essa? O que tá te incomodando? Tá te incomodando o fato dele ter uma amizade com mulheres em geral ou com uma mulher específica? Que é bem diferente, tá? E que tipo de conversinha é essa? Você tá se sentindo desrespeitada de alguma maneira? Então, a primeira coisa, gente, quando a gente tá em uma questão, assim, emocional importante, não é você sair, sabe, colocar primeiro e vou resolver isso de uma vez por todas. Não, nunca dá certo. Você tem que parar, colocar ponto morto, colocar no freio e pensar: o que a ação dele tá fazendo comigo? Então, sempre a pergunta vai ser: o que eu estou sentindo a partir disso?
Porque se você chega cheio de acusações, isso não vai resolver. Você precisa chegar contando para o outro o que a ação dele gera em você. Faz sentido isso, gente? É porque eu disse que muitas vezes uma conversa vira uma exigência, que vira uma discussão, e aí você já sabe, né? Aí dá caca, né? Então, assim, tudo na vida, para e pergunta para você, o que isso gera em mim? Por que isso tá me incomodando tanto? Por que ele ficar de conversinha com homens não me incomoda, mas ele ficar de conversinha com mulheres me incomoda? O que será que eu tô imaginando? O que será que eu tô tendo medo? E aí, quando você chegar a essas conclusões do que está ocasionando em você, é hora de você expor para o outro e colocar em pratos limpos, né? E contar para o outro o que você está sentindo. Daí, pode ser que você traga uma solução. Mas nunca, gente, chega apontando o dedo, criticando, exigindo, porque esse não é o caminho de uma solução, ok? Respondido? Olá! Eu vi que vocês fizeram mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Falei com meu paquera que iria dar o tempo para ele decidir a vida dele. E ele disse que precisava se decidir mesmo. Isso quer dizer o quê? Mas na hora, o que estava nos relacionando, ele me pediu em namoro. O que quer dizer? Nena, vamos lá, né? Você falou com um cara que era pra ele resolver a vida dele, resolver os problemas dele. Você falou, colega, resolve sua vida, o que você quer da sua vida? O cara concordou com você. Eu preciso resolver minha vida. Mas depois, em um outro momento, ele vai e fala assim, quer namorar comigo? Então assim, Nana, o que a gente tá vendo? Nena, né? Nena, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo que você confrontou ele pra ele tomar uma decisão. E ele tomou. Agora, você tá um pouquinho insegura, pelo que eu tô entendendo, se essa decisão é decisão mesmo ou se ele falou no calor do momento, né? Nena, não dá pra gente saber. Você vai ter que perguntar pra ele. Se você tá ainda em dúvida, eu te recomendo ir falar claramente com ele. Fulano, conta aqui pra mim. E aí? É isso mesmo? Vamos ser exclusivos daqui pra frente? É isso mesmo que você quis dizer aquele dia? E pronto, resolve. Agora, importante, sempre falo isso pra vocês, se o camarada, gente, não resolver a vida dele, faz o favor pra você e resolve a sua vida. Porque eu acho muito errado a gente ficar também só esperando o outro resolver, esperando, e vai passando o tempo. Lógico, dá um tempo, um espaço para ele resolver. Mas, colega, passou uma semana, duas, o cara não resolveu, você tem que pegar e resolver. Olha, eu quero estar com uma pessoa que quer estar do meu lado, então se eu quero, não é ele. Então, por mais que sofra, melhor não. Tá, Nena? Mas precisa voltar. Pergunta para ele, somos exclusivos? Isso vai ser uma boa pergunta. Ah, de nada. Então, vamos mais aqui. Outra pergunta aqui. Renata, o que fazer quando você se sente por dentro uma bagunça emocional e se sente perdida e não sabe o que fazer? Karen, né? Karen, quem nunca, né? Quem nunca esteve numa bagunça interna? Vocês já passaram por isso? De se sentir tão desesperados, de sentir que não tem um rumo, sentir que não sabe o que fazer, não sabe o que está sentindo, não sabe nem às vezes o que é melhor ou o que é pior para você. Quantas vezes a gente se depara exatamente com uma situação assim? E aí, Karen, o que você precisa é respeitar que tá uma bagunça. Isso significa, primeira coisa, não tá na hora de tomar decisões. Quando a gente leva isso pra vida, hein? Pra vida de vocês. Quando a gente tá emocionalmente muito instável, não é um bom momento de tomar decisões importantes. Vocês estão me ouvindo, gente? Isso é muito, muito importante. Você precisa se dar um tempo, deixa passar essa onda que ela vai passar. Daqui a pouco você vai se organizar, você vai se situar de novo. Mas enquanto estiver com essa onda, não tome decisões. Porque as chances de você se arrepender são muito, muito grandes. Entenda bem que é diferente você se sentir confuso de você estar com medo de decidir o que você já decidiu, tá? Quando você tá confusa ou confuso, significa que você realmente não sabe o que é melhor. Você tá imerso de um monte de emoções, tá assim, cada hora pensa uma coisa. Então, se for o caso,
aí você tem que aguardar mais um pouquinho e aí até que você tenha clareza sobre qual é o passo a dar. Mesmo que doa, é importante que você dê esse passo, tá bom? E aí você se dá um tempo. Então, Karen, que você precisa só de um tempo. Uma coisa que eu sugiro para vocês, sempre assim, e é uma coisa que eu faço também, quando eu tô confusa em relação aos meus pensamentos, meus sentimentos, eu escrevo. Gente, escrever é uma maneira de você estruturar a sua mente, estruturar o seu coração. Então escreva. Aí depois que você escrever muito, você relê, passa 1, 2 dias, você relê, e aí você vai saber mais ou menos o que dá para organizar, tá? Espero que tenha ajudado você. Renato, o que fazer quando tu não consegue mais confiar numa pessoa depois que ela já mentiu pra você? Então, gente, aí, conta pra mim, vocês têm esse problema também, ou já tiveram? De tipo assim, você super confiava em alguém, de repente você decepciona com essa pessoa e não consegue mais confiar nela. Então, assim, Denise, não é? Acho que é Denise. Denilze, desculpa. Denilze, eu particularmente, Renata, pessoa física, tá? Não é a mesma coisa que você, Denilze. Mas assim, quando eu decepciono com alguém, dificilmente eu volto a confiar, tá? Geralmente é um golpe muito duro pra mim, então aí eu me afasto da pessoa. Então o que você tem que pensar, Denilze, é assim, pra você, isso que aconteceu, esse rompimento da confiança, é algo duro demais? Ou foi só assim, quebrou, estraçalhou, ou foi um risco que fez na relação? Porque se foi um risco, então dá pra vocês reaverem ainda, ter uma história. Se estraçalhou, a gente tem 2 possibilidades. Ou vocês decidem juntar os pedaços juntos, ou é melhor deixar tudo como um caco, tá? E seguir em frente. Deixa eu ver mais pergunta. O que fazer para se sentir mais segura no relacionamento e menos ciumenta? Temos uma pergunta, acho que bem parecida com essa, tá, Maura? Eu tenho um filho de 7 anos e ele uma filha de 13. Sinto insegura em relação à filha dele. O que fazer nessa situação? Maura, eu vou te dar uma informação mega importante, tá? Olha aqui, é um caso em que tem filhos antes do relacionamento. Esse filho que você tem, um filho de 7 anos, esse filho que você tem, pelo que eu tô entendendo, não é com esse companheiro, né? Então, uma informação importante: filhos de relacionamento passado são prioridade. Então, sua insegurança talvez esteja sendo porque você sente que você não é a prioridade para ele, e talvez a filha dele seja a prioridade. O que eu posso te dizer é que você tem sorte. Você escolheu um bom homem para se relacionar. Porque, de fato, gente, quando você tem filho de uma outra relação, os filhos são prioridade. Você tem um exercício, um dever para aqueles filhos. E o companheiro ou a companheira vai ter também a sua importância, mas vai ser uma segunda prioridade. Então é entender que o seu lugar, Maura, o seu lugar de prioridade na vida dele, não significa que ele vai te amar menos, mas significa que tem uma ordem, que a filha dele vem antes. Imagina se ele quisesse competir atenção com a atenção que você dá para o seu filho. Você ia ficar fula da vida, porque você também precisa dar atenção para o seu filho, não é? Então é a mesma coisa, se coloque no lugar, tem um pouquinho de empatia, Maura, nesse sentido, tá? Em perceber que tá tudo bem, ele é um bom homem, ele coloca a filha como prioridade, mas você pode ser a segunda prioridade. E significa que na hora que for a sua vez, aí você vai querer também todo o luxo, né, como se diz. Mas é importante que você respeite a ordem. Então, assim a sua insegurança vai diminuir. Não tá nada fora do lugar, tá tudo certo, tá? Ele tá fazendo como deve ser e você provavelmente como deve ser. Então, ele também é sua segunda prioridade e você é a segunda prioridade dele. Daqui a pouco eu volto para responder aqui. Eu vou só pegar aqui mais uma pergunta que vocês me fizeram. Vivi, né? Um relacionamento proibido. Acho que vivi um relacionamento proibido. Terminei. Ele veio atrás. Quero, mas não posso. Como esquecer? É a pergunta que não quer calar. Renata, como é que a gente esquece o amor? Proibido ou não, certo ou errado, como se diz, né? Não se dá para esquecer um amor. O que eu percebo na prática é quando mais desafios tem aquele relacionamento,
mas a paixão é forte. Então não necessariamente que exista amor, mas igual Romeu e Julieta, sabe? Eles tinham um monte de problemas para ficar juntos. Aí parece que assim, nós contra todos, nós contra o mundo. Então acontece que na prática a paixão vai ficando muito forte. O proibido tem um gosto, né? E aí fica sempre aquela sensação, ai cara, não deveria dar, sei lá, sabe? Me permitir essa relação, mas você decidiu que não se permite, que isso pra você não tá legal. E aí você disse não. O que você precisa fazer não é esquecer, o que você precisa fazer é ser coerente. Se vocês terminaram, haja como uma pessoa que terminou a relação. Então isso é fundamental. Então você não vai esquecer, mas você pode ser coerente, tá? E dá-se um tempo e um movimento, vai cuidando da sua vida, cuidando de você, que logo esse relacionamento vai ser colocado no lugar que lhe cabe. Ok? Estão gostando, gente? Como é que vocês estão indo aí? Hoje estamos respondendo várias perguntas, isso é super legal. Deixa eu responder mais uma aqui. Vamos ver aqui, ó. Terminei um relacionamento há 3 meses, não consigo parar de sofrer, é normal? Olha só, um relacionamento que eu não sei nem quanto tempo durou, né? Mas está 3 meses terminado, é normal sim, tá na hora de você sofrer, né? Dependendo do vínculo, a gente diz que até 2 anos é natural sofrer. Claro que você vai melhorando, tá? Não são 2 anos jogada numa cama, desorientada, chorando e sem comer e sem querer ver ninguém. Não, é assim, gradativamente você vai melhorando. O que eu te convido é o seguinte, tem 3 meses, você já tá vivendo esse luto já tá passando, vai permitindo que ele vai passando. Começa a fazer pequenos movimentos, talvez você ainda não tá na vibe de sair pra balada, mas vai pro parque, vai pra praia, vai fazendo uma caminhada, sai pra ver um pouco de gente, deixa o ar entrar, porque assim, gente, pra cura acontecer, pra gente passar o luto, a gente também tem que ajudar, certo? Vocês concordam? Então, pra gente ajudar, a gente tem que fazer alguns pequenos movimentos. Então, dá uma ajuda lá pra cima e começa, assim, a abrir, deixar a sua casa com mais luz. Amanhã, vai e veste uma roupa bem bonita, uma roupa que você se sinta bem. Isso já são pequenas ajudas, tá? Então, é normal sim, você ainda tá no processo de luto, mas você pode dar uma ajuda aí pra esse luto ir passando. Ok? Deixa eu responder mais uma pergunta. Renata, na hora do sexo, ele me pediu em namoro. Será que fala a verdade? E aí, a questão é a seguinte, não dá pra gente saber se ele tá falando a verdade ou não. O que dá pra saber é que você tá meio em dúvida se ele tá falando a verdade. Então vai, conversa com ele. Eu dei até uma dica aqui pra uma pessoa que tava aqui ao vivo. Pergunta pra ele, né? E aí, a gente é exclusivo? Então, assim, não precisa ficar criando, pensando, analisando sinais, não é. Gente, tem coisa que a gente tem que atalhar, sabe? Parar de sofrer. Tá em dúvida? Pergunta bem claro, sabe? Com A mais B mais C, sabe? Pergunta. A gente tá namorando, fiquei na dúvida. Você perguntou aquela hora, era pra valer? Pronto! Aí ele vai falar se é sim ou não. Se for, você responde, pra você é pra valer, você quer? Aí você responde sim ou responde não e resolve isso. Gente, vamos atalhar, vamos parar de sofrer. Olá, Yasmin! Acho que é você, né, Yasmin, que tá lá na prática autoestima, ok? Vou responder mais uma pergunta aqui e a gente já passa para outras perguntas que vocês fizeram, tá? Como lidar com um namorado que implica com roupa curta? Como resolver sem brigas? Gente, posso contar pra vocês? Vamos contar um caos? Então, eu vou contar um caos. Meu eu posso, né? Tem uma vez, gente, eu sou abusada, né? Como se diz o outro, eu sou abusada. Tem uma vez que eu tinha começado, lá, fofoca. Eu tinha começado a namorar, tinha pouco tempo, sabe? Tipo sei lá, eu tava menos de 1 ano namorando. E aí, eu cheguei na casa do meu sogro e da minha sogra com um vestido curto. E aí meu sogro virou e falou assim, mas Renata, que vestido curto é esse? Aí eu olhei assim pra ele, eu falei assim, ué, é um vestido, né? Deixei quieto. Aí ele insistiu, falou assim, eu não acho certo você tá com um vestido desse comprimento. Aí sabe o que eu respondi? Menino, eu faço academia, é pra mostrar as pernas, mas pensa bem.
Era pra eu usar vestido curto mesmo. Então o que eu quero te dar com esse exemplo? Eu sei que eu fui ousada, tá bom? Nem sempre a gente precisa ser. Mas o que eu quero te dar como exemplo é o seguinte, é que o outro só te limita se você levar pra frente aquilo. Você pode responder de uma maneira divertida, você pode dizer pra ele, mas pensa bem, né? Isso daqui tudo é seu, né? Como se uma brincadeira assim. Então, você pode fazer movimentos de trazer aquilo para diversão, mas nunca ceder. Porque se você cede, se você gosta, se você começa a ceder, dali a pouco ele tá escolhendo até seu batom. E assim, essa não é a propósito de um relacionamento, tá? O outro não tá ali pra ficar escolhendo suas roupas, e os seus gostos são seus. Então, começa a colocar limite. Boa noite, Gi! Deixa eu responder alguma dessas perguntas aqui que vocês me fizeram. Obrigada, em nada, querida. Que bom! Aqui, ó. Voltou? Beleza. Renata, boa noite, lindona. Boa noite. Faz uma live um dia falando sobre como ter segurança ao falar em público. Rafa, eu posso responder um pouquinho pra você, mas como não é muita temática, acho que eu não vou fazer uma live inteira sobre isso. Mas como ter segurança pra falar em público, eu acho que é treino. Eu acho que a melhor dica que eu posso te dar é treina. Treina. Uma vez eu fiz um curso do Robertinho Achique, ele falava sobre isso. Era só sobre palestra, né? Ele tem um livro que chama Negócios de Palestra. Eu acho que pode te ajudar, tá? E aí é treinar, e aí você vai ficar boa. A Ju disse assim, eu tomei uma decisão e me arrependi. Não dei um tempo, coloquei tudo água abaixo, né? Hoje só resta sentimento de culpa. Ju, deixa eu te contar uma coisa, coração. Presta atenção. E todas as Jus que estão passando aí, com sentimento de culpa. Vem, vamos junto, tá? Deixa eu te contar. Gente, quando vocês tomam uma decisão querendo ser o melhor. E claro, que às vezes a gente toma uma decisão e não era o que a gente esperava. E depois a gente se arrepende. E às vezes dá pra gente voltar atrás, às vezes não dá pra voltar atrás. Mas o fato é que você tomou uma decisão achando que era o melhor. Tá tudo bem, Ju. Tá tudo bem. Você fez achando que era o melhor. Você não quis mais essa decisão, não foi possível voltar atrás. Não se culpe. Diante das coisas que estavam se mostrando, foi esse caminho que você escolheu. E era uma das possibilidades. Então tá tudo certo, Ju. Não é mais possível voltar, não é mais possível voltar atrás, mas é possível seguir em frente. Então se perdoa. Talvez teve que ser assim. Talvez foi o único caminho que hoje você não consegue entender, mas daqui um pouquinho você vai entender. Mas para você entender, você tem que se libertar dessa culpa. E começa a falar para você, Ju, e Jus que estão aí. Eu tomei a melhor decisão que eu podia naquele momento. Ponto. E aí você pode seguir em frente. Tá, Ju? Gente, isso é muito importante. Parar de se culpar. Parar de se exigir tanto a perfeição. Se exigir que não tenha erros, exigir que não tenha tropeços. Isso é muito cruel. É muito cruel com a gente. Vocês não acham? É muito cruel você exigir que você sempre acerte. Às vezes a gente vai errar. Mas só que a gente pode olhar para aquele erro e falar, olha, foi o caminho, foi o que foi possível. Agora vamos seguir pra frente. Combinado, Ju? Outra pergunta. Eu quero mais que meu namorado priorize mesmo o filho. Honestamente, eu não respeitava muito meu ex, porque ele não tava nem aí pro filho. Isso é um grande aviso. Larissa, você tá redondamente certa. É isso mesmo. Se o camarada não respeita e não coloca nenhum filho como prioridade, você acha que você vai ser prioridade? Não. Isso é uma grande dica, tá? Se a pessoa tem filho e não coloca o filho como prioridade, não vai ser você a prioridade dele. Provavelmente eles colocam ele prioridade no sentido de, não no sentido positivo, mas no sentido de narcisista mesmo, né? De que se dane todo mundo. Então, essa é uma ótima dica. Eu estou amando as dicas, de nada. Vocês não... obrigada, Maura. Amém. Posso perguntar mais uma coisa? Pode perguntar sim. Eu vou responder. Olá, Ana! Ana tá lá na prática, autoestima. Seja bem-vinda. Yasmin também.
Como fazer com que a sogra que quer mandar e tirar minha ordem com minha filha? Moramos juntas, pois nessa crise estamos na casa dela. Não estou sabendo lidar. Jéssica, sogra, assunto complicado, né? Nossa, gente, isso dá uma live. Isso dá mais de uma live. Mas o que eu posso te dizer? Jéssica, você tem um limite, tá? O limite é o seguinte, você não tá gostando disso, mas quem tem que colocar... se você fica falando, você é a nora chata. Mas quem tem que colocar o limite é seu companheiro, ou seja, o filho dela, né? Ele que tem que falar, olha, que ótimo, a gente é muito grato por estar morando aqui, mas se a minha esposa definiu sobre as nossas filhas, é a definição dela. Então você precisa conversar com ele. Em vez de você ficar batendo de frente com a sogra, conversa com ele, com o seu companheiro. É ele que tem que resolver essa situação, beleza? É por aí. Porque não dou certo com ninguém? Lilian, calma aí, né? Que história é essa? Não dou certo com ninguém? Será mesmo? Será que você não está sendo muito dura, muito cruel com você, a maneira como você está vendo? O que é não dar certo com ninguém? Talvez porque você tenha tido uma expectativa de um jeito de um relacionamento e não é o jeito que você imaginou, né, Lilian? Então, eu te convido a pensar. Comece a escrever. Eu gosto muito de escrever, né? Comece a escrever assim, o que teve de comum nos seus relacionamentos passados? O que acontece sempre? Aí vai te dar uma ideia de qual que é o padrão de relacionamento. Então, você vai poder ir um pouquinho além, né? E resolver esse padrão de relacionamento. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Você está seguindo um padrão. E aproveitando, gente, agora em março, falando que é bem sobre isso, viu, Lilian? Agora em março eu vou dar o programa Reeducação Amorosa e no programa eu vou ajudar vocês a transformar esse padrão de relacionamento. Então, por exemplo, a sensação de eu não dou certo com ninguém, talvez seja alguma crença que você tem sobre relacionamento e por causa dessa crença está se repetindo um padrão de comportamento, um padrão de relacionamento. Talvez seja também um padrão aprendido em relação aos seus pais. Então vocês ficam espertas, gente, agora em março, programa Reeducação Amorosa, tá quase chegando a sua segunda edição, né? Quase chegando, e eu vou dar essa oportunidade para vocês de aprofundar e poder transformar essas coisas, tá? Saiu tudo picado, desculpa. Tá. Não consigo acreditar em ninguém, em relacionamento, sofro demais. O que fazer? Se em relação a relacionamento, quando você não consegue confiar, geralmente não é uma falta de confiança no outro, mas provavelmente é uma falta de confiança em si mesma, né? Então, começa a pensar assim, o que eu estou buscando no outro? O que eu estou sempre buscando no outro, tá? Vamos fazer mais umas perguntas aqui? Como saber se ele tá me iludindo? Ai, gente, que perguntas difíceis! E aí, como é que a gente sabe se ele tá iludindo, hein? Como é que a gente vai saber? Será que ele tá iludindo? Será que não? Eu acho que tem uma boa resposta para isso. A gente sabe se a pessoa tá iludindo ou não, se existe uma incoerência entre o que ela diz e o que ela faz. Então, por exemplo, se eu prometo pra você, vamos supor, né? Eu falo assim, gente, você sabe o que eu vou dar? Eu vou dar pra todo mundo aqui, pra todo mundo que tá nessa live, uma viagem pra Disney. Vamos, como é que é essa? Larissa Manoela, né? Carné Larissa Manoela. Vou dar uma viagem internacional, vamos todo mundo pra Disney, vamos nos divertir e tal. E eu super prometo. Chega no vamos ver, não acontece essa viagem. Aí, daqui um ano, essa viagem ainda não aconteceu, daqui 5 anos não aconteceu, a chance é que eu tô te iludindo, não é? Que eu tô sempre prometendo muito e não tô dando nada. Muitas pessoas fazem isso porque quando elas fazem isso, elas conseguem manipular o outro, elas seduzem, né? Então você vai saber se ele tá te iludindo ou não, se o que ele diz, ele cumpre. Se ele diz e ele não cumpre, ele tá te iludindo. Claro, foi claríssima. Daqui a pouco eu volto eu tô vendo que tem mais perguntas aqui, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou voltar pra respondê-los. Abri errado. Vamos mais aqui,
como eu faço para não ter mais ciúmes? E aí, gente, vocês passam pelo problema de ciúmes? De sentir aquele ciúmes desorientado? E você fala, meu Deus, como é que eu faço para me livrar desse ciúmes? Morro de ciúmes, né? Eu sei que ciúmes por muito tempo foi prova de amor, né? Ah, se você sente ciúmes, você ama, você adora a pessoa. Mas a real é que a gente sabe aqui no canal que se você sente muitos ciúmes, a chance é que você não morre de amor, mas você morre de insegurança. E aí, o que você precisa fazer para combater os ciúmes é pegar essa energia que você leva tudo pra ele, de ficar vigiando, ficar stalkeando e trazer essa energia pra você. Você precisa se conhecer um pouquinho mais, especialmente conhecer suas qualidades. Conhecer assim, por que você é uma mulher que vale a pena? Por que você é uma mulher que vale a pena se relacionar? Que a pessoa que está com você tem sorte, né? Então, quando você vai compreendendo o seu valor, a chance que seus ciúmes e sua insegurança diminuam. Boa noite. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se... Eu não tô conseguindo voltar. Ó, fui traída, perdoei, tentei continuar a relação, mas não estou feliz. Ele diz, me amar muito, não confio mais. Então, assim, você já tá contando pra gente que você não confia mais. Então não adianta o que ele fala, não adianta o que ele faça. Você já não confia. Agora, uma relação que não existe uma confiança, a chance é que exista uma neura, né? Que em vez de você ter amor, você vai começar a ter pensamentos obsessivos, uma neura. Então, assim, você já tá falando, né, que você não confia mais. Não tem muito o que se fazer, né? O que era possível se fazer já talvez passou o tempo. Agora, não adianta nem, sei lá, sabe, Deus descer pra você e falar, fica com ele. Porque já não tá colando mais. Então, talvez esteja na hora, coração, de você tomar uma decisão. Você quer continuar com ele mesmo sem confiar? Pra quê? Ok? Nossa, hoje tamo que tamo, hein? Como saber se meu marido se arrependeu? Olha, eu não sei sobre o que você tá falando, se arrependeu de quê, mas eu imagino assim, que a pessoa pode fazer uma coisa que não foi muito legal, se arrepender, e aí, quando ela se arrepende, eu acredito que ela mostra isso, oferecendo uma reparação. Então, se ela só fala, desculpa, isso eu acho muito pouco. Eu acho desculpa muito pouco, muito fácil. Se você fez uma coisa, você pode até pedir desculpa, mas você tem que dar um passo a mais, tem que oferecer uma reparação. Aí você vai saber se realmente ele tá arrependido, tá? É normal a pessoa falar eu te amo em 2 meses de namoro? Thalita, acho que não tem, né, um tempo pra isso, acho que não tem um prazo pra isso. Eu não sei quando eu falei eu te amo a primeira vez, nem quando eu ouvi. Mas talvez vocês tenham uma história antes juntos, né, então tem muita coisa. O que eu penso é que, assim, você talvez não estivesse pronta pra ouvir esse te amo, né? Então talvez te assustou um pouquinho. Então, mas qualifica, a pessoa disse que ama, sabe? Ela não falou nada grave, ela falou que ama, então ok, né? Talvez no movimento dela, na percepção dela, ela já perceba que ela te ama. Então, receba, né? Você pode receber, simplesmente receber, sem noia. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Eu vou voltar para São Paulo, porém amo muito o Recife, mas está péssimo aqui para crescer profissionalmente. Como lidar com isso? Abrir mão de um lugar que ama por conta de não ser ruim de ser ruim para crescer, né? Assim, eu saí de Uberlândia e vim para Recife, né? Amava Uberlândia demais. O que é entender que a vida é assim, a dinâmica. A gente não controla a vida é dinâmica, talvez a gente está num lugar, depois a gente tem que ir para outro. E quantas coisas são dinâmicas, às vezes a gente está até num relacionamento e aí esse relacionamento talvez era bom, depois não é mais bom, né? Era gostoso, depois não é. Então, da mesma forma, mudar de cidade. Então, o que eu te convido a pensar, Gi, é que é o seguinte, é o que tem de positivo nesse outro lugar. É uma perda, é um luto que você vai passar e você vai ter que administrar esse luto.
tá? Mas se abre pro que tem de positivo. É igual assim, gente, relação mesmo. Se você fica só pensando o que aconteceu de ruim no relacionamento passado, você não se abre, por exemplo, ou como foi maravilhoso o relacionamento passado, você não se abre a conhecer outras pessoas que pode ser também igualmente maravilhoso. Então, você pode ir fechando essa porta à medida que você percebe o que tem de maravilhoso daqui pra frente, tá? Renata, e quando o namorado não posta fotos juntos em rede social? Xênia Maria, né? Maria, deixa eu te contar, coração. Talvez pra ele não faça sentido, mas você tem que pensar, se pra você faz, talvez na sua rede social pode ter. Eu conheço gente, meu marido não posta nenhuma foto na rede social, nada. Ele tem rede social, não tem nada. Só serve pra ele ficar olhando as coisas dos outros. Mas só que dele não tem nada. Então assim, é o jeito dele. No meu pode ter, né? Fazer uma pergunta: como fazer para ter controle de si? Faço coisas em momentos de raiva e depois me sinto culpada, arrependida. E como faço para me amar mais? Temos 2 perguntas aqui. Para você ter mais controle de si, você tem que conhecer suas emoções e respeitá-las. O que significa isso? Quando diante da raiva, você tem que começar a perceber como é que você expressa sua raiva e começar a buscar alternativas para expressar melhor, tá bom? Então, por exemplo, você tá com raiva, não dá pra você sair batendo nas pessoas, né? Você pode estar com raiva, escrever, tá com raiva, bater no travesseiro e procurar outras alternativas, gritar, nadar, sabe? Fazer coisas que extravasam a energia. Vamos mais... A Bárbara, agora que eu te vi. Mais uma pergunta aqui, gente. Por que é tão difícil de acreditar em alguém num relacionamento depois que ele mentiu? Gente, você sabe por que é difícil? E é muito difícil mesmo acreditar em alguém depois que a pessoa mente? É porque, assim, vamos pensar que é um voto de confiança. A relação é um voto de confiança. Então você vai lá, confia, você acredita na pessoa, acredita na palavra dela. E depois você descobre que o que ela fala não é o que ela faz, né? Aí, lógico que você vai ficar estremecido. Fica uma confusão entre o que existe e o que não existe. Eu posso acreditar ou eu posso não acreditar? Então, essa dúvida que gera um diálogo interno interminável, né? Ela faz com que muitas vezes fique difícil ou até mesmo impossível acreditar numa pessoa, tá? Por isso que, assim, eu não gosto de mentira, não gosto de mentira de jeito nenhum. E se a pessoa me mente, ou eu sinto, por exemplo, que a pessoa tá me usando de alguma maneira, eu dou um jeito de me afastar. Do mesmo, porque eu não acho que é saudável, eu acho que eu não mereço isso, acho que eu tenho coisa demais pra fazer na minha vida pra ficar pensando, meu Deus, mas é verdade isso? Ou é mentira? Ou é nóia da minha cabeça? Não, gente, vamos atalhar. Eu acho que tem relacionamento pra trazer solução, pra trazer a gente pra frente. Relacionamento que puxa a gente pra trás, aí não é relacionamento não, gente, é âncora. Então, assim, eu não tenho barco pra ter âncora, sabe? Então, melhor deixar pra lá. Faz sentido? Tá agindo como se eu fosse culpada. Peraí. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Meu namorado muitas vezes age com certa autoridade, mas sinto que tem essa atitude para tentar esconder alguma carência, pois ele é carente. Tento ajeitar isso, mas a gente sempre briga quando tento falar. Camila, deixa eu te contar uma coisa, coração. Se o seu namorado, ele é uma pessoa autoritária, para assim de tentar florear as coisas. Ele é uma pessoa autoritária. Isso não é legal. Uma pessoa autoritária é aquela pessoa que impõe, coloca. Gente, e leva isso pra vida também de vocês. Às vezes a gente tem a mania de um problema que é de um tamanho, minimizar. Não, mas é porque ele é carente, aí justifico. Mas que tem isso, que tem a família, que tem o pai que era assim, assado, a mãe que é problemática. É por isso, gente, não vão florear as coisas, não vão diminuir o tamanho que ele é, tá? Ele é autoritário? Isso é um pé no saco. Por quê? Porque autoritarismo tira da gente a autenticidade. Então, eu acho que numa relação, quanto mais autêntico você for, mais você tem para oferecer, mais você tem para receber. Não se intimide por isso, pelo autoritarismo dele. Você deve colocar um limite do tipo assim:
olha, eu entendo que você tem 1000 motivos para ser autoritário, mas só quando você é autoritário, eu me sinto assim, assim, assim. Então começa a se colocar para ele poder desenvolver a empatia dele em relação a você, ok? Vamos mais perguntas aqui. Mais perguntas. Qual a melhor forma de lidar com o sentimento de rejeição? Ai, gente, rejeição é um assunto complicado, né? É muito ruim se sentir rejeitado, muito, porque assim, a gente quer o quê? A gente quer ser amado, a gente quer ser admirado, a gente quer ser acolhido, né? De jeito nenhum a gente quer ser rejeitado. Mas o que acontece é que eu posso perguntar agora pra você já foi rejeitada? Eu já fui rejeitada, você já foi? Acho que todo mundo vai responder que sim, já foi em algum momento da vida rejeitado. E como é que a gente lida com a rejeição? Eu acho que lidar com a rejeição, primeiro, é aceitar essa dor, porque dói. Então, assim, colocar um lugarzinho no coração, sentir aquela emoção mesmo que aquela emoção doa bastante, sentir aquela dor e depois compreender. Eu fui rejeitado, tem a ver mais comigo, com o comportamento, com algo que eu fiz, ou tem a ver com a pessoa? Ah, tem a ver com a pessoa, né? Ah, então essa pessoa que é estranha mesmo, esse é um problema dela com ela. Ah, não, tem a ver comigo, porque eu vejo que eu me comporto assim, 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 e geralmente isso afasta as pessoas, né? Aí você vai reavaliar, por que você tem esse comportamento? Aqui ele é útil, né? E isso vai te ajudando. Oi, Betânia, tô sabendo que você tá aqui perto. Então, isso, aí você vai pensando, para que é útil esse comportamento, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Não há uma pessoa falar eu te amo, eu já respondi essa pergunta. Oi, Bia. Ele me trai... esse daqui eu já respondi também. Tenho 4 anos solteira, porém, nesses 4 anos, continuo pegando somente meu ex. Ele pega outras pessoas, eu fico machucada, brigamos, mas depois voltamos de boa. Qual posição eu devo tomar para eu desapegar? Anne, vamos bater real? Vamos bater real? Tem 4 anos que você não tá solteira. Tem 4 anos que você é step, Anne. Você tá entendendo isso? Tem 4 anos que você é step de uma pessoa. Então, a pessoa vai, faz o que ela quer e você recebe o quê? Migalhas. Tem 4 anos, Anne, que você tá aceitando migalhas. Sabe o que você faz? Você vai olhar para o espelho. Você vai hoje, à noite, olhar para o espelho, olhar para sua cara mesmo e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou permitindo que façam comigo? Eu estou 4 anos nessa situação. O que eu ainda quero ver? O que eu ainda quero e me permito ser ferida? Então, Anne, o que você precisa fazer para se desapegar é se conectar com você. Primeira coisa, olha para você. Olha para você. Não desvia olhar não, que você deve ter feito isso muitas vezes nesses últimos 4 anos. Desvia não, Anne. Pega, olha para o espelho, cria coragem e se olha, se encara. Se encara, encara a realidade. E é de você que vai virar a força da transformação. É de você ir lá do fundo do seu coração, do que é bom para você, que vai vir a força para você fazer diferente. Sabe por quê, Anne? Porque você sabe, uma parte muito boa sua, sabe muito bem que você merece muito mais que migalhas. Você merece alguém completo. Você merece uma pessoa que quer estar com você. E não uma pessoa que te escolhe quando já não tem opção. Você merece uma pessoa que queira construir uma vida com você. E não uma pessoa que de vez em quando aparece. Então, minha dica para você, Anne, é se encare. Essa vai ser a melhor forma de desapegar. Bem, corações, nosso tempo aqui na live tá acabando. Quero agradecer vocês por estarem aqui e lembrar que todo domingo
Aqui no Instagram, @Renata_Tanus, eu abro para perguntas. Façam a pergunta de vocês, que depois eu venho aqui e respondo na segunda-feira, tá? É muito melhor, porque aí eu posso responder para todo mundo. Então, a segunda-feira que vem tem mais, e quarta-feira agora, às 7h30, tem live especial com um tema que eu vou definir, tá? Um beijo para vocês, muitíssimo obrigada por estar me acompanhando aqui. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês, tá bom? Vamos seguir aí. Novos tempos, novos comportamentos, né, gente? Beijo, beijo, beijo. Até mais!